Vamos falar sobre a atuação do registro de imóveis perante o meio ambiente, como os registros de imóveis podem ajudar na preservação e na transparência das informações sobre o meio ambiente. Lembrando aqui que atualmente o meio ambiente é dividido em vários tipos, além do natural que a gente sempre pensa, são levados em conta também os meio ambientes do trabalho, onde a pessoa exerce sua atividade profissional para ganhar o seu pão, onde ele contribui de alguma forma para a sociedade, o meio ambiente cultural, que é aquela áurea de costumes e manifestações culturais em geral, que devem preservar também o bem-estar das pessoas, o meio ambiente artificial, que é aquele onde entra propriamente as ações antrópicas, ou seja, onde o ser humano atua e com isso ele muda aquela natureza, o meio ambiente natural, e mais recentemente, inclusive, se fala sobre o meio ambiente do patrimônio genético, tudo que tem a ver com manipulação de informações genéticas, inclusive alimentos, como, por exemplo, os alimentos transgênicos. Então, todos esses, na verdade, compõem um grande meio ambiente no qual todos nós vivemos e no qual todos nós interferimos de alguma forma. Como, então, que os registros de imóveis atuam para atuar nessa preservação do meio ambiente e possibilitar um desenvolvimento racional de nossa sociedade? É sobre isso que eu vou tratar aqui. Antes de começar, eu chamo a atenção para essa campanha Cartórios pelo Bem Social, que vocês estão vendo aqui na apresentação. É um conjunto de ações sociais dos cartórios que acabam interferindo de forma muito positiva em todos esses tipos de meio ambientes citados. Confiram nesse perfil do Instagram, Cartórios pelo Bem Social, e também no site cartoriospeloBemSocial.com.br. O roteiro dessa nossa apresentação está aí embaixo. A primeira coisa a fazer é, claro, falar desse pequeno ponto pálido azul no meio do universo, como dizia o Carl Sagan, onde tudo se desenvolve, tudo que a gente conhece é aqui nesse pequeno planeta, e como a burocracia conseguiu facilitar e permitir a existência de sociedades complexas. Por que falar disso? Porque os cartórios estão dentro dessa necessidade de burocracia. Uma burocracia inteligente, não é dessa forma pejorativa que talvez você esteja aí pensando nesse momento, hein? O dever de transparência máxima das informações relativas ao meio ambiente, vamos tratar de como o nosso judiciário vê isso, e depois falarei especificamente sobre os atos do registro de imóveis, sobre a sua atuação específica para dar concretude a esse dever de transparência sobre o meio ambiente. E finalizarei tratando rapidamente sobre a preocupação ESG, que também está presente nas atuações dos cartórios em geral. Fala-se muito das mudanças climáticas, mas antes da gente entrar nisso, a gente tem que primeiro ter ciência de que o nosso planeta, esse lugar que a gente vive, ele nunca foi parado, ele nunca teve uma condição estática como ela é hoje. Então não é porque nós nascemos no período geológico, climático atual, que esse período vai se estender para a eternidade. Não é assim. O planeta teve várias eras geológicas diferentes, várias eras climáticas diferentes. Já tivemos eras do gelo nesse planeta, onde tudo quase era congelado. Já tivemos no seu início uma era onde era tudo um caldeirão. Esse planeta era um caldeirão de lava borbulhando no seu início. No seu tempo de vida, que são quase 4 bilhões de anos, dentro desse universo de quase 14 bilhões de anos, isso segundo se sabe até agora, porque a cada nova descoberta surgem teorias que podem ser comprovadas e afastar as teses anteriores, mas pelo que se sabe até hoje, é mais ou menos esse tempo que decorreu desde o início de tudo e de nosso planeta, e aqui só veio a ter vida biológica aproximadamente com 3 bilhões de anos atrás. Então teve um grande período desse planeta que nem vida orgânica existia, era só um caldeirão de lava. Quem souber melhor me corrige aí nos comentários. E depois, com 3 bilhões de anos atrás, começou a surgir aquelas vidas mais simples possíveis, unicelulares, foram progredindo, até chegar ao que se sabe hoje, mais ou menos de 3 milhões de anos atrás, é que surgiu os primeiros hominídeos. Agora até surgiu uma descoberta recente que talvez traga esse tempo para 6 milhões de anos atrás. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, olha só como é pequeno esse tempo. Vamos supor que sejam 6 milhões de anos atrás para os primeiros hominídeos, aqueles primeiros seres que podem ser tidos como o início do nosso gênero de hominídeo. Isso não é nada perto dos bilhões de anos, seriam só no máximo 6 milhões de anos, pouquíssimo. E o planeta Terra vem sempre mudando. Nós temos aqui placas tectônicas embaixo da gente aqui que não param de se movimentar. A teoria da deriva continental sustenta isso. Então, inclusive, tudo já foi um grande continente, o Pangeia, e agora
está dividido da forma que está e continua sendo movimentado, até que se diz que vai chegar uma hora que vai se juntar de novo esses continentes atuais. Claro, daqui a muitos milhões de anos e infelizmente a gente não vai estar aqui para presenciar isso. Mas por que eu estou falando disso tudo nessa nossa introdução? É só para deixar claro que o nosso planeta ele vive em constante movimentação. Ele não para. Nada do que foi antes vai continuar sendo para o futuro. É como aquela frase do Heráclito de Éfeso que fala que é impossível o ser humano se banhar no mesmo rio mais de uma vez. Porque quando vai se banhar, o ser humano já é outro, com a sua nova coleção de afetos que aconteceu na sua vida, e a água do rio também não é mais a mesma, já são novas águas. Como ele dizia Pantarrei, tudo passa. E é isso mesmo, na natureza tudo passa, não tem nada estático, é tudo dinâmico, as coisas não param. Então a primeira coisa a considerar é isso, que o planeta normalmente ele vai se modificar, as suas condições geológicas, climáticas, mas por outro lado nós temos também que reconhecer que a ação do homem vem provocando uma mudança mais rápida do que seria uma mudança climática para algo que impacta negativamente a nossa própria vida e também dos outros animais. Isso a partir mais ou menos da primeira revolução industrial, lá do século XVIII, começamos a queimar fontes de energia fósseis, que é o grande problema que acaba gerando CO2 no ambiente e, segundo os estudos, trazem esse impacto climático negativo. Ele acelera algo, ele direciona o planeta para determinada situação que talvez ele não iria normalmente com tanta pressa. O planeta já teve 5 extinções em massa, segundo se acha, né? A do dinossauro é apenas uma e nem foi a mais forte. E o que alguns pesquisadores falam é que neste momento nós estamos no meio de uma ação de extinção de massa, que seria o antropoceno, ou seja, pela ação do homem, a gente estaria levando o planeta a mais uma extinção de massa. Enfim, então nós temos que compatibilizar os dois entendimentos, saber que é normal o tempo mudar, é normal o clima mudar, né? Geralmente se ensina que o clima é diferente do tempo, porque o clima é mais estável, mas mesmo o clima muda, o planeta é vivo. Ele não para, ele está borbulhando aqui embaixo da gente. As placas tectônicas estão sempre em movimento. As massas de ar nunca param. Até a Lua é um satélite que acaba se distanciando um pouquinho em pouquinho da Terra a cada ano. Até o Sol vai se extinguir, eu acho que a previsão é daqui a 5 bilhões de anos. Esse planeta não vai durar para sempre. Enfim, essa digressão toda é só para deixar claro que é normal que haja mudanças climáticas, geológicas, mas por outro lado realmente parece que o ser humano está provocando um aceleramento de condições não muito boas. E por isso a gente tem que prestar atenção e usar dos nossos conhecimentos científicos para tentar retardar mudanças ruins e até, quem sabe, provocar mudanças boas para todos os ecossistemas existentes hoje no nosso planeta. Bem, com a ocorrência da Revolução Agrícola, que se acredita aconteceu há 10 mil anos antes da Era Comum, ou seja, mais ou menos 12 mil anos atrás, o ser humano começou a se fixar nos lugares, começou a usar mais agricultura, domesticou plantas, domesticou animais, começou a surgir a agricultura da forma como conhecemos hoje. Então, o ser humano, que era caçador e coletor e não parava em lugar nenhum, acabou se fixando em alguns lugares e aí se criando as vilas. E essas vilas foram crescendo até formarem sociedades mais complexas. E o que foi fundamental para essas sociedades complexas acontecerem e conseguirem se desenvolver? Nada menos do que a chamada burocracia. Com a invenção da escrita, há mais ou menos 5 mil anos atrás, lá com os sumérios e depois com os egípcios, aquelas sociedades todas que foram se formando nesse início dessas sociedades mais complexas, a escrita que permitiu que conseguíssemos avançar um pouco mais. Com a escrita surge a burocracia, que é um controle de informações sobre a sociedade, é a possibilidade de fixação de direitos das pessoas, de registro de direitos de cada um, sobre os bens de cada um, uma possibilidade de tributação mais complexa, mais ampla, para todos concorrerem na medida do possível com as suas produções, para aquela sociedade vingar. E isso só foi possível com a burocracia. Como sustentava o Max Weber, foi necessário esse conjunto de regras, de critérios impessoais, extremamente racionais, para que a sociedade se desenvolvesse as suas instituições de forma a crescer e a conseguir viver de forma mais complexa. Então a burocracia veio para
permitir isso. Atualmente a burocracia é vista normalmente pelo leigo como algo pejorativo. Então se costuma falar, nossa, isso aqui é muito burocrático, ixi, essa burocracia não serve para nada. Mas na verdade a burocracia é uma condição sem a qual não estaríamos aqui numa sociedade como a atual. O que deve existir é uma burocracia, claro, inteligente. Na hora que a burocracia perde o seu vínculo com a sua finalidade, aí realmente estaremos diante de uma burocracia negativa. Mas o fato é que a burocracia ela nunca vai deixar de existir. Ela pode passar a ser apenas um clique de botão, mas vai existir esse clique de botão. Às vezes nem isso, né? Às vezes a inteligência artificial vai criar uma forma de ela catalogar os dados sem a gente nem clicar um botão. Mas de qualquer forma, essa coletânea de dados e fixação catalogada, ela que vai ser a burocracia. E com base em dados, com base em critérios racionais, impessoais, as coisas vão continuar acontecendo. E cada vez mais os dados são importantes. Já se fala que os dados são um novo petróleo. Então, sem a burocracia para transformar todos esses dados em conhecimento, a sociedade não conseguiria se desenvolver e usar dos dados como uma fonte de conhecimento. Afinal de contas, dados sem organização não geram conhecimento. É preciso essa organização e essa organização é o que a gente chama de burocracia de uma forma racional, impessoal, com critérios que todos devem seguir sem discriminação. Então, os cartórios são realmente um dos agentes que possibilitam que a sociedade complexa se desenvolva por meio de sua burocracia. Uma burocracia inteligente, apesar das críticas de quem não conhece muito bem os serviços notariais e de registros. É importante falarmos aqui sobre a função social da propriedade. Afinal de contas, o registro de imóveis atua com o registro da propriedade. E a nossa Constituição, que é a Carta Maior, é da onde todas as normas do nosso ordenamento jurídico tiram valor e devem obrigatoriamente respeitar, ela é bem clara ao fixar a necessidade de a propriedade seguir uma função social. Não é um limite à propriedade. Na verdade, a função social é um contorno substancial desse direito, é a forma do direito de propriedade, ele já nasce com essa função social. Então lá no artigo 5º, por exemplo, que é aquele artigo que trata dos direitos individuais, um artigo importantíssimo, que eu acho que toda escola deveria ter esse ensino do primeiro até o 6º artigo deveria ter nas escolas do Brasil. E o 5º fala dos direitos individuais, e um desses direitos é justamente a garantia de propriedade. Você tem o direito de ter uma propriedade. Mas logo no inciso seguinte, no 23, se fala que ele deve ter a função social, deve respeitar a função social. Então, de um lado fala, olha, você pode ter propriedade. De outro fala, mas com a sua função social. E o artigo 170, que cuida da ordem econômica, dos princípios da ordem econômica, cita a mesma coisa. Deve respeitar a propriedade e ela deve ser usada com base na sua função social. Um pouco mais a seguir, o artigo 182 conceitua o que seria a função social urbana, e aí diz que é aquela que segue as diretrizes do plano diretor da cidade. Claro que isso aí é uma conceituação um pouco pobre, afinal de contas, se o plano diretor tiver algo inconstitucional, tiver algo não consentâneo com a Constituição, mesmo que siga, nesse caso, o plano diretor, não se estaria sendo cumprida a função social. Mas é um conceito que está aí na Constituição. O artigo 186 traz a função social do imóvel rural, e aí já especifica um pouco mais de coisa. Ela deve ser usada de forma racional e adequada, os recursos naturais devem ser explorados de forma a preservar o meio ambiente, as relações de trabalho que existem nessas propriedades devem observar as normas que garantem uma dignidade aos seus trabalhadores, e a exploração em geral deve favorecer o bem-estar tanto dos trabalhadores como dos proprietários e, enfim, da sociedade em geral. Então, disso tudo, a gente extrai que a propriedade, na verdade, não é simplesmente um direito absoluto, um direito individual. É uma relação jurídica complexa do titular da propriedade com a sociedade. A sociedade tem que respeitar aquele direito de propriedade, mas o proprietário, em contrapartida, tem o dever de destinar esse direito à função social. E isso é mesmo um direito difuso da sociedade de exigir isso do proprietário. Quando se fala em direito difuso, significa que é um direito cujo titular não é possível nem identificar, ao contrário do direito coletivo, que a gente consegue identificar um grupo específico como tendo esse direito. Então, o direito a ver respeitada a função social na propriedade, ele é tão importante que a gente não consegue nem identificar um ou outro grupo. Ele é um direito difuso. Absolutamente todas as pessoas da sociedade devem respeitar essa diretriz. A ordem econômica é tratada na Constituição, de forma geral, citando os princípios que devem reger o seu funcionamento no artigo 170. E lá tiveram cuidado de deixar expresso que a ordem econômica ela deve ser feita
com base na defesa do meio ambiente. O desenvolvimento deve ser sustentável. E logo depois, no artigo 225, esse artigo nuclear da preservação do meio ambiente, um artigo indispensável que todos conheçam, outro artigo que deveria ser dado em sala de aula, nele a Constituição fixa expressamente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado por todos. É um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Claro, quando se fala em meio ambiente, a gente não deve pensar apenas na nossa geração. Afinal de contas, a gente pode viver bem hoje, queimar tudo quanto é fonte de energia fóssil que tiver e nós vamos conseguir viver bem, só que depois o planeta não vai conseguir se recuperar e as futuras gerações sofreriam. Então a proteção do meio ambiente ela é sempre devida pensando também nas gerações futuras. E daí a importância dessa publicidade na esfera ambiental. Isso é tão importante que o Superior Tribunal de Justiça, que é aquele órgão judicial incumbido de esclarecer a legislação federal infraconstitucional, o STJ, por meio do incidente de assunção de competência número 13, o IAC 13, olha que esses incidentes eles são usados apenas em questões extremamente relevantes que se aplicam a todos. Então, nessa IAC 13, foi sedimentado o direito de acesso de todos à informação ambiental. Então foi considerado pelo relator, ministro Og Fernandes, como um elemento primordial, transcendente e magnético em tudo aquilo que diga respeito à coisa pública e à democracia, em especial nas matérias ecológicas. Olha a importância do acesso à informação ambiental. Nesse julgamento se fixou que esse direito de acesso ele tem como suporte duas vertentes. Uma, que é a transparência ambiental ativa e reativa, ou seja, o Estado tem o dever de produzir essa transparência ambiental sem nem ter que ser provocado pelos particulares e também tem o dever de produzir essa informação. E também, por outro lado, existe o dever de transparência ambiental passiva, que é aquele direito de acesso requerido pelos particulares, caso o Estado, por acaso, falhe em não promover a transparência ambiental ativa. Esse verdadeiro princípio da máxima divulgação ambiental, ele faz com que a publicidade seja a regra, seja aquilo que deve ser buscado pelo Estado, e o sigilo apenas uma exceção. E como que o Estado vai conseguir dar essa transparência ambiental? Aí que entra a famosa burocracia, por isso que eu falei da burocracia antes. Então é justamente por ela que o Estado vai conseguir dar essa informação à população, vai conseguir dar esse acesso à informação. E aí entram, claro, os registros de imóveis. Afinal de contas, pessoal, o registro de imóveis é onde se acha genuinamente toda a informação relevantemente jurídica de cada imóvel. Então, tudo que for relevante de ordem jurídica sobre qualquer imóvel, isso tem que estar no registro de imóveis. Cada imóvel tem uma matrícula. Assim como nós, seres humanos, temos um CPF, temos um registro do nosso nascimento, todo imóvel tem também o registro do seu nascimento, que se chama matrícula. Nessa matrícula, que é como se fosse uma fotografia jurídica do imóvel, com todo o seu histórico de acontecimentos importantes jurídicos que aconteceram nele, está tudo lá para dar a maior transparência possível sobre a situação jurídica do imóvel. Então é óbvio que a informação sobre o meio ambiente deve estar na matrícula. É lá o lugar ideal que todos devem procurar para entender o que é aquele imóvel e o que incide sobre ele. Então, nos registros de imóveis, a gente chama de princípio da concentração o fato de tudo que foi importante sobre o imóvel, juridicamente, ter que constar na matrícula. Esse princípio, que sempre foi citado na atuação do registro de imóveis, foi fortificado com a Lei 13.097 de 2015, no artigo 54. Então, quem queira saber um pouco mais sobre o princípio da concentração, eu sugiro que dê uma olhada nesse artigo e aí você vai entender que se não tiver algo na matrícula, provavelmente não vai atingir o particular que tiver interesse nesse imóvel. Eu digo provavelmente porque existem pequenas exceções, como por exemplo questão falimentar, crime falimentar, esse tipo de coisa. Mas em regra, o que não está na matrícula não está no mundo, como se fala no processo judicial, que o que não está nos autos não está no mundo. Então é a mesma coisa para os imóveis. Não está na matrícula, não existe, não está no mundo jurídico. E nessas atividades dos registros de imóveis, a gente pratica atos de registro e averbação, fora algumas anotações que são atos de menor importância, mais para ligar uma coisa a outra, que a gente faz em alguns livros, e também comunicações em geral. Mas os registros e as averbações são realmente os atos pelos quais a gente dá essa publicidade que os cartórios têm que dar. E sempre objetivando uma finalidade maior. Todos os cartórios objetivam
Qual a finalidade? A segurança jurídica. Prevenir litígios. Então, tudo que a gente faz é para dar essa segurança jurídica, e a informação sobre o meio ambiente é um importante dado que está no meio de tudo que a gente tem que publicizar. Os atos de registros, eles são reservados geralmente para atos que constituem direitos. Já as averbações são atos que modificam os direitos já registrados ou que cancelam, que extinguem esses direitos. E há uma regra no registro de imóveis segundo a qual os atos de registro necessitam de uma previsão expressa da lei. Então a gente só pode registrar o que a lei diz que pode ser feito o registro. Já para as averbações, a regra é de que as situações elencadas pela lei são apenas exemplificativas. Então a lei não exaure todos os tipos de averbações que a gente pode fazer no registro de imóveis. A Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, uma lei extremamente importante para quem queira realmente entender sobre registro de imóveis, ela tem lá no seu artigo 246 essa regra de serem as averbações meramente exemplificativas. Então lá se fala que qualquer ocorrência que repercuta de alguma forma nos direitos relativos ao imóvel, ela pode ser averbada. E aí é claro que entram as informações que são importantes para dar concretitude a essa transparência sobre informações ambientais. E aí eu te pergunto, podem constar na matrícula, por exemplo, requisitos municipais sobre o uso do imóvel? Por exemplo, constar lá que o bairro em que ele se encontra é destinado a determinada atividade? Pode constar o máximo que ele pode construir em determinado lote? Será que esses detalhes podem constar na matrícula? Se você nunca pensou nisso, pausa o vídeo agora, matuta aí, põe seus neurônios para trabalhar pelo que eu já falei e tenta responder. Então, pausa agora e pensa. Acho que agora você pensou e já despausou. Então a resposta é, como eu já falei, claro que pode. As averbações são exemplificativas e a gente está lidando com um princípio constitucional da transparência ambiental, como foi fixado pelo STJ. Inclusive, eu cito aqui um artigo do Código de Normas de Goiás que tem uma previsão expressa sobre isso. Mesmo que não houvesse essa previsão expressa, ou seja, mesmo para um cartório de registro de imóveis fora de Goiás, em que o código de normas deles não tem essa previsão, pode sim ser feita essa averbação com base em tudo que eu falei. E aqui em Goiás, os cartórios têm essa norma expressa no artigo 790, inciso 2, item 41, do Código de Normas, que diz que podem sim essas informações serem averbadas na matrícula. Georreferenciamento de imóveis rurais. Uma medida extremamente importante para identificar melhor os imóveis rurais de todo o país. A gente sabe que os registros antigos pecam pela especialização da descrição do imóvel. E a especialização do imóvel é algo importantíssimo no registro de imóveis. É um dos princípios também, pilares da sua atuação. Se a gente não consegue especificar o imóvel, como que nós vamos especificar os direitos que incidem sobre ele? Como que nós vamos definir se nesse imóvel está sendo observada a sua obrigação ambiental? Então, o georreferenciamento em 2001 veio para tratar disso. E a partir de então foi criada essa previsão de que todos os imóveis rurais devem ter a sua descrição de forma georreferenciada na matrícula. E a sua poligonal deve ser certificada pelo INCRA como não incidente sobre outro imóvel lá cadastrado. Essa obrigação, como impõe um procedimento oneroso aos proprietários, a sua obrigatoriedade foi escalada conforme o tamanho da terra. Terras maiores tiveram a obrigação de serem georreferenciadas antes, e quanto às menores, essa obrigação foi sendo postergada. Então, quando que os imóveis rurais devem ser georreferenciados? Para qualquer transferência e também para qualquer mudança da sua essência, ou seja, se ele for desdobrar, se ele for unificar, se for parcelar, conforme o tamanho da propriedade, nos prazos que existem no Decreto 4.449 de 2002. Hoje, setembro de 2023, atualmente, todos os imóveis acima de 100 hectares devem ser georreferenciados para poderem ser transferidos ou alterarem a sua constituição com desdobro, parcelamento ou unificação. Já a partir de novembro de 2023, daqui a 2 meses, portanto, os imóveis rurais a partir de 25 hectares vão passar também a ter essa obrigação. E a previsão no decreto é de que em novembro de 2025, todos os imóveis rurais tenham que passar pelo georreferenciamento para poderem ser transferidos ou mudar a sua composição. Caso o decreto não mude, porque às vezes muda pela dificuldade dos proprietários em conseguirem observar isso, mas se não mudar,
A partir de novembro de 2025, absolutamente todo imóvel rural vai ter que ser georreferenciado. E isso é algo fiscalizado pelos registros de imóveis. Com isso, pessoal, a gente consegue que os imóveis rurais sejam perfeitamente individualizados e isso faz com que a gente consiga, por esse instrumento, permitir que sejam exigidas de forma mais eficaz as obrigações de preservação do meio ambiente de cada um desses territórios. Além disso, os imóveis rurais eles possuem alguns requisitos a mais do que os imóveis urbanos para serem transferidos para a prática de atos em geral na matrícula. E os registros de imóveis devem fiscalizar. Eu coloquei alguns aqui para vocês verem. Então nós temos, por exemplo, a obrigação de apresentação do certificado de cadastro do imóvel rural. Sem isso, o imóvel rural não pode ser transferido, não se pode fazer nada no registro de imóveis. Sem isso, há regras específicas para aquisição de terras rurais por estrangeiros. O registro de imóveis tem que observar isso, há uma porcentagem de nacionalidade, existem tipos de imóveis que não podem ser adquiridos de forma nenhuma por estrangeiros. Existe um controle também de fração mínimo de parcelamento. A pessoa não pode sair cortando os imóveis rurais a seu bel prazer. Então existe uma fixação normativa de tamanho mínimo do imóvel rural segundo a sua região. Então cada região do Brasil tem uma fração mínima de parcelamento. Loteamentos. A atuação do registro de imóveis é extremamente importante na criação de loteamentos. Você sabe como surgem as cidades? Como é que será que surgem esses lotes que a gente vê nas cidades, esse território todo picado com casas, com prédios, com coisas em geral? Então surge pelo loteamento. Quando você pega uma gleba de terra, ou seja, uma porção grande de terra, e fatia ela, criando vias de transporte, vias públicas e fatiando ela de forma a ser usada pelas pessoas depois, seja para fins residenciais ou comerciais, isso é um loteamento. E o empreendedor que queira fazer um loteamento, ele deve seguir alguns requisitos da Lei 6766, que é a lei dos loteamentos. Ele deve seguir uns requisitos da lei, requisitos inclusive ambientais, e passar por um controle da prefeitura. A prefeitura tem que aprovar aquele loteamento, por vezes o órgão ambiental tem que aprovar. É interessante também que tenha visto desse procedimento o Ministério Público, aí vai depender do estado, mas aqui em Goiás o Ministério Público é intimado desse procedimento para ele analisar, porque ele é um defensor desse direito difuso que é a proteção ao meio ambiente. E isso tudo é feito no registro de imóveis. Então nós temos a atuação da prefeitura, do registrador de imóveis, de órgão ambiental e também do Ministério Público, tudo para garantir que a ordenação proposta pelo município seja observada e principalmente que o meio ambiente esteja sendo observado. Inclusive, se alguém fatia o território e vai colocar à venda, ele vai estar cometendo uma infração muito grave. Isso está lá na Lei 6766. São os loteamentos clandestinos. Então, o registro do loteamento de forma legal no registro de imóveis ele tem a finalidade de evitar a clandestinidade desse fatiamento da terra. E com isso a gente garante que a ordenação da ocupação seja respeitada conforme todas as políticas urbanas do município, garante-se que haja vias adequadas, que haja uma conexão de mobilidade entre as regiões da cidade, que haja previsão de áreas no loteamento para equipamentos públicos, equipamentos que vão servir à sociedade daquela região, por exemplo, escola, hospital, polícia. Garante a integração da rede de água e esgoto. O saneamento básico é um direito fundamental, sem o qual as pessoas não têm nem saúde, portanto o bem-estar é extremamente prejudicado. O respeito ambiental é outra exigência que é vista nos loteamentos. Então há a previsão geralmente de áreas verdes, áreas que não podem ser desmatadas. Tem que ser observada a distância de faixas para águas em geral. Isso está lá no Código Florestal como áreas de preservação permanente. Isso tem que ser observado conforme o tamanho da água. Há uma distância diferente de faixa a ser observada. O uso dos terrenos tem que ser adequado para a ocupação humana. Existem terrenos que, por serem muito inclinados, por exemplo, não podem ser ocupados pelas pessoas, ou os terrenos sujeitos a alagamentos. Então, tudo isso que a gente vê, por exemplo, geralmente no verão do Brasil, onde a chuva castiga um pouco alguns lugares, geralmente no Sudeste, a gente vê, infelizmente, casas sendo destruídas por enchentes, por chuva forte. Geralmente é porque se fez algo irregular. Não foi fruto de um loteamento regular, registrado, com a participação de todos os agentes que eu falei. E às vezes a prefeitura não consegue realmente fiscalizar e as pessoas vão criando esses
loteamentos paralelos à ordem pública e vira e mexe estão sujeitos, infelizmente, a essas tragédias. Nesse procedimento de registro de loteamentos, então, deve ser visto se o equilíbrio dos ecossistemas estão sendo observados, se o abastecimento de água, por exemplo, vai ser possível ali da forma que está sendo feito. E também é por meio dos loteamentos que os imóveis se tornam juridicamente existentes e, com isso, a prefeitura tributa esses imóveis. E aí, com essa arrecadação, a prefeitura investe em saúde, educação, segurança pública, limpeza pública, os equipamentos em geral que devem ter nesse lugar para as pessoas viverem com bem-estar e, enfim, esse novo loteamento esteja integrado a tudo isso e as pessoas possam viver bem nele. A Lei 6766, por exemplo, lá no artigo 3º, especifica esses tipos de cuidados que se deve ter no loteamento. Isso que eu acabei de falar, da importância sobre a análise do terreno, sobre ele ter perigo depois, está tudo aí no artigo 3º. E no nosso Código de Normas aqui de Goiás, por exemplo, existe uma norma expressa no sentido de que o registrador de imóveis evite praticar atos que possam ser uma forma clandestina de loteamento. Explicando melhor para quem não conhece o dia a dia do registro de imóveis. Geralmente isso se refere ao seguinte: existe um imóvel, pode ser rural ou urbano, principalmente rural, e nesse imóvel vai se vendendo frações ideais. Então vende fração ideal para o João, depois outra fração ideal para o Joaquim, depois outra fração ideal para o Fernando, e não há nenhuma ligação de parentesco entre essas pessoas. E depois de algumas vendas dessas, o registrador consegue perceber que aquilo ali, na verdade, é um loteamento clandestino, onde se está vendendo territórios localizados, mas que na matrícula só consta como fração ideal. O que isso quer dizer? Fração ideal é uma porcentagem sobre o todo. Então lá consta que o João só tem 10% daquilo ali, sem falar que, na verdade, ele tem uma poligonal exata numa determinada área com exclusividade dele. Então isso, infelizmente, acontece bastante. E quando o registrador de imóveis percebe isso, ele deve impedir próximos registros nesse sentido. Existe uma regra muito comum no registro de imóveis, que é aquela segundo a qual erros passados não autorizam erros futuros. Então você, registrador de imóveis, não tenha medo de impedir isso, mesmo que já haja atos antes registrados, quando não se sabia que estava acontecendo, na realidade, um verdadeiro loteamento clandestino. No artigo 4º da 6766 também existem regras mais específicas sobre essas necessidades de respeito no loteamento, para que não haja lesão ao bem-estar ambiental. Quem quiser ver mais detalhadamente, sugiro acessar a Lei 6766 e ler lá. Ou então dá um printzinho agora e fica lendo aqui com calma o que está nessa tela. E demais normas que existem sobre registro de imóveis que têm a ver com o meio ambiente em geral. Geralmente está na 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, pode estar também nos códigos de normas das corregedorias estaduais. Eu citei alguns exemplos aqui já de Goiás, e outros estados têm outros exemplos. O estado, na verdade, não pode legislar sobre registros públicos, mas sobre procedimentos, as corregedorias emitem normas para obter uma uniformização do funcionamento dos cartórios no estado e também para esclarecer normas que precisam de mais detalhes para que seja aplicada de uma forma mais segura. Além disso, temos também as normas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que no seu papel de fiscalizador e ordenador do serviço registral e também notarial, emite normas. Inclusive, há apenas alguns dias atrás, o CNJ publicou o Código Nacional de Normas, onde ele compilou todos os provimentos sobre serviços notariais e registrais. Colocou tudo nesse único documento, é o provimento 149 de 2023. Então agora ficou mais fácil para os usuários saberem o que os cartórios podem fazer e também para os próprios cartórios saberem como que eles podem e devem agir. E em todas essas normas citadas pode haver normas relacionadas, claro, à transparência ambiental que deve ser perseguida nos registros de imóveis. Vamos ver aqui uns exemplos da Lei MOR de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73. Ela, apesar de ser já mais velhinha, de 73, na verdade ela foi repaginada principalmente por uma lei do ano passado, a 14.382, que veio a dar uma modernizada, incentivar os serviços eletrônicos e a adaptou ao contexto normativo atual. Antes já havia tido, claro, várias atualizações específicas, mas essa lei veio a dar uma repaginada maior. E agora a lei está mais antenada, mais consentânea com a atualidade. Tem um artigo nessa lei, que é o artigo 167, que ele traz previsão de atos de registro e atos de averbação. Como já falado, ato de registro tem que ter previsão legal. Pode ter em outra lei, não só na 6.015, mas tem que ter previsão legal.
Já a averbação, as previsões delas são meramente exemplificativas. Então a lei elenca vários casos, mas além desses, podem ser averbadas outras situações que digam respeito a aspecto jurídico importante do imóvel. Então isso tem que ir para a matrícula do imóvel também. E dentro desse artigo há o inciso 1, que trata de casos de registro, e há o inciso 2, que trata de casos de averbação. No inciso 1, que trata dos atos de registro, havia 2 casos focados em meio ambiente, mas um deles já foi revogado, que é o da reserva legal. Antes se registrava a reserva legal na matrícula do imóvel, obrigatoriamente. A partir do Código Florestal de 2012, isso passou a ser facultativo no registro de imóveis e a reserva legal passou a ser obrigatoriamente cadastrada no Cadastro Ambiental Rural. Então é um cadastro administrativo fora do registro de imóveis. Aqui um pequeno parênteses, andou muito mal o legislador em tirar isso do registro de imóveis, porque é uma informação juridicamente relevante e deveria sim ser obrigatório que constasse a referência do CAR na matrícula do imóvel. Então agora, por causa disso, para se ter completa certeza sobre a situação do imóvel perante a preservação ambiental, as pessoas vão ter que consultar a matrícula do imóvel no registro de imóveis e também o CAR fora do registro de imóveis. Duplicou as fontes e tirou algo que é essencial de constar no aspecto jurídico do imóvel. O item 45 trata de algo muito moderno, algo extremamente atual, que é o contrato de pagamentos por serviços ambientais. Então, isso pode ser registrado porque ele cria obrigação de natureza próprio-terreno. Obrigação próprio-terreno é aquela que incide no imóvel e você pode mudar o proprietário, mas essa obrigação vai continuar incidente sobre o imóvel, ou seja, qualquer titular de propriedade desse imóvel, mesmo que troque, ele vai ser obrigado a respeitar e cumprir essas obrigações próprio terreno. E a lei de 2021, 14.119, criou o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais. É a tendência atual no mundo inteiro que foi trazida para o Brasil, que se baseia naquela velha máxima da reciprocidade das relações humanas, né? Então o ser humano, ele sempre age em troca de alguma coisa, ele faz algo para obter outra. Então essa lei veio falar assim, olha, o proprietário, se você fizer tal coisa, a gente pode te pagar por isso. Então o proprietário ele vai ser incentivado a preservar o meio ambiente em troca de um benefício. Esse benefício pode ser dinheiro, esse benefício pode ser melhorias ali na comunidade, esse benefício pode ser a aquisição de títulos verdes, os chamados green bonds. É, enfim, uma forma de beneficiar alguém, incentivar alguém a preservar o meio ambiente. Então, esse contrato, quando feito, deve ser registrado no registro de imóveis. A Lei 13.465 é a lei da regularização fundiária, extremamente importante para tudo isso que a gente está falando de preservação do meio ambiente, pois com isso a gente traz da clandestinidade para a formalidade loteamentos antes irregulares e o município atua nesse procedimento para dotar essa área de uma infraestrutura digna. E o registro de imóveis atua bastante ativamente nisso, titulando essas pessoas e dando a elas a oportunidade de realmente sentir e poder falar que aquele pedaço de terra é seu juridicamente e poder dispor livremente sobre esse território e ter, enfim, uma relação digna com ele. E já no inciso 2, que fala de casos de averbação, tem a servidão ambiental. Servidão ambiental é uma oportunidade pela qual um imóvel que tenha muita área verde consiga compensar um imóvel que não tem essa área verde. Então se estabelece em um imóvel uma servidão ambiental para outro imóvel, uma compensação de área verde que um consegue e o outro não consegue manter. Em São Paulo, o código de normas deles tem uma averbação interessante, uma previsão de averbação de área contaminada. Isso é por atuação da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, isso no gerenciamento de áreas contaminadas. Então, quando ela percebe que existe, ela averba isso e também depois, quando a situação é solucionada, averba-se a adequação da área novamente a nível de salubridade. Vamos ver o que o Código de Normas de Goiás traz para a gente de interessante sobre isso. O artigo 790 do Código de Normas de Goiás é como se fosse o artigo 167 da Lei 6.015. Nele também se tem o inciso 1 que fala de registro e o inciso 2 que fala de averbação. Nesse inciso 2 eu separei os casos interessantes para o meio ambiente que existem lá previstos. Então no inciso 19 fala das restrições referentes
a patrimônio cultural de forma diversa do tombamento. O tombamento lá na 6.015 ele tem previsão de registro. E enquanto está em processo de tombamento, esse processo de tombamento é averbável. Mas e se tiver outras restrições que não são propriamente tombamento? Então o Código de Normas de Goiás é expresso em dizer que pode sim ser averbado no registro de imóveis. Isso pode se dar, ele especifica aqui, por ato administrativo, legislativo ou até judicial. No inciso 20, ele também cita o tombamento, mas repercussões fora do imóvel especificamente tombado. Então ele diz que se as restrições do tombamento se protraírem para os imóveis vizinhos, essa extensão também pode ser averbada na matrícula. E lembrando que o patrimônio cultural é o meio ambiente cultural, que é uma das vertentes do meio ambiente geral, como falei lá no início dessa apresentação. O inciso 22 falava da reserva legal, que hoje foi substituído pelo CAR. Seguindo aqui, o inciso 35 fala da cota de reserva ambiental e o 36 fala da servidão ambiental. Dois instrumentos que tornam possível, como eu falei, a compensação de uma área sem mata verde, por exemplo, sem área de preservação mínima, que teria que ter, em compensação com a área de outro imóvel que está sobrando essa área de preservação. Então, aquele proprietário que tem uma área de maior preservação ambiental do que o mínimo, ele consegue comercializar uma cota de reserva ambiental com isso. Então, alguém que não tem pode comprar essa cota de reserva ambiental e averbar na matrícula do seu imóvel. O inciso 37 fala de novo da reserva legal ou do número da inscrição no CAR, porque é aquela situação já falada. Facultativamente, o proprietário pode averbar o número da inscrição dele no CAR na matrícula. Os registros de imóveis, eles devem, quando forem praticar atos nos imóveis rurais, devem averbar de ofício, então, a inscrição do número do CAR. Isso é importante. Assim a gente evita essa multiplicidade de fontes e esses buracos nesse sistema de transparência de meio ambiente. Então, colegas do registro de imóveis sempre coloquem aí o número do CAR quando vier nos documentos. Não só exigir a prova da inscrição e deixar arquivado entre os documentos apresentados, mas também colocar esse número de inscrição na matrícula. O inciso 40 fala da autuação de infração ambiental. Então, se o proprietário cometeu no imóvel uma infração ambiental que lhe gere a necessidade de alguma conduta, isso deve constar também na matrícula. O inciso 41 fala daquela situação que eu comentei antes, aquelas limitações administrativas e ambientais que existem nos imóveis em geral nas cidades. Então, a taxa de ocupação, o potencial construtivo, quanto que você pode construir, se tem gabarito, se não tem, quanto que tem que ter de recuo da rua, qual é o coeficiente de permeabilidade mínimo exigido nessas construções. É uma informação que, ela pode ser alterada pelo município, vez ou outra, e aí vai ficar desatualizado na matrícula. Mas ela é uma informação importante. Imagina um proprietário que for querer comprar um imóvel, ele poder ir lá no registro de imóveis e pela matrícula saber tudo que ele pode fazer nesse imóvel, em vez de ter que pegar a matrícula e também ir na prefeitura para saber. Então essa concentração dessas informações na matrícula do imóvel é bastante interessante e vem dar concretude máxima ao princípio da transparência ambiental. Então esses são os atos específicos que têm mais a ver com a preservação do meio ambiente, com essa transparência de informações ambientais no registro de imóveis. Além disso, pessoal, cabe aqui uma pequena digressão sobre algo mais geral. Os cartórios atuam também, não só o registro de imóveis, nessa busca de uma sociedade melhor, na qual a gente vive. Toda atividade, na verdade, que o ser humano exerce, deveria ser voltada sempre a somar em busca disso. É como dizia o filósofo Cícero, seja um fator de soma na vida das pessoas. Como diria o Immanuel Kant, age de uma forma que, se todo mundo agisse igual, seria bom para a sociedade. Ou seja, se o que você faz pudesse ser universalizado para todos. Ou ainda, como outro filósofo, o americano William James, falava, haja como se o que você faz fizesse a diferença no mundo. E vamos assumir o nosso papel nesse mundo de trazer uma pequena contribuição que seja para impactar positivamente aquela sociedade na qual a gente tem alguma interação. A ONU, a Organização das Nações Unidas, lançou em 2015 17 ODSs. O que são as ODS? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um conjunto de metas que foram lançados aí para toda a sociedade, para os países, é óbvio, e todas as suas sociedades internas, observarem, perseguirem, para até em 2030 a gente gerar um mundo com desenvolvimento mais sustentável do que o atual. A preocupação ESG, que é tão atual, vem daí. Essa sigla ESG, em inglês, significa
preocupação com o meio ambiente, preocupação com a responsabilidade social e a governança, tudo em consonância com a perseguição desse mundo mais sustentável. E como os cartórios estão no meio dessas 17 ODS? Olha, estão muito bem. Essa campanha, pessoal, Cartórios pelo Bem Social, se vocês forem ver aí na internet, vocês vão perceber que ela atua em várias dessas ODS. E além dessas ações sociais dessa campanha, existem várias outras pelo Brasil. São quase 14 mil cartórios e a grande maioria imbuída desse sentimento e atuação na sua sociedade para contribuir por esse mundo mais sustentável. As ações sociais que vocês podem ver no site, no perfil da Cartórios pelo Bem Social, elas atuam em várias dessas frentes. Vocês vão ver que a gente atua na luta contra a fome dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A gente atua para que elas tenham mais saúde e bem-estar, com orientações às gestantes, orientação às famílias, condicionamentos à participação nos nossos benefícios, a que as crianças da família estejam escolarizadas, que estejam na escola, frequentando, que tenham um bom desempenho na escola, ou seja, dá importância a essa necessidade de educação. Os cartórios estão sempre inovando na tecnologia, sempre atuando com objetos recicláveis dentro dos seus ambientes. Há um grande incentivo ao esporte a todas essas crianças e jovens expostos a essas situações de vulnerabilidade que integram as ações sociais que apoiamos. Reforço escolar, aula de informática, prática de esportes, a atenção, enfim, a dignidade que elas devem ter. E isso tudo com parcerias em todas essas ações, o que vai ao encontro da ODS 17, que fala em parcerias e meios de implementação de tudo isso. E a ODS 16, olha só, paz, justiça e instituições eficazes. Ora, o que são os cartórios, se não os maiores instrumentos nesse país de instrumentalização da paz jurídica, da segurança jurídica? Com os cartórios a gente evita conflitos, a gente previne problemas. A segurança jurídica é o objetivo maior dos cartórios. Por tudo isso, a gente vê que pela sua atuação legal e também pela atuação social que os cartórios vêm tendo, eles estão em lugar de destaque nessa busca, nessa ajuda aí pela implementação dessas ODS do mundo sustentável lançadas pela ONU. Então foi isso, o assunto acabou ficando um pouco longo porque realmente é muito interessante, tem muitas nuances no registro de imóveis, mas acho que você deve ter colocado aí numa velocidade maior. E se você chegou até aqui, parabéns pelo interesse no assunto. E agora difunda esse conhecimento por aí. Se você trabalha em cartório, aprofunde a atuação social do seu cartório, confira essas ações sociais dos cartórios pelo bem social, faça sua adesão, impacte positivamente na sua sociedade. E a população brasileira tem nos cartórios um agente de confiança, parceiro, para dar essa transparência ambiental e concretizar a preservação ambiental no nosso país e também atuar positivamente em nossa sociedade. Para mais informações, veja então no site ou no Instagram da campanha e deixo aqui já divulgado que existem cursos gravados por mim e outros colegas nesses sites, onde todos os valores arrecadados com a aquisição do curso são destinados a essas ações sociais que vocês estão vendo aí no site e no Instagram. Então dê uma olhada nos cursos, às vezes tem algum tema que te interesse, confira lá, a sua aquisição vai gerar um bem nessas ações sociais. Até a próxima! Quando penso em você, percebo o quanto obrigado pode ser sincero, apesar de pequeno. Procuro algum ato concreto então, que possa de alguma forma lhe recompensar, mas me vejo sem força.